Prazer estar aqui com você para a gente bater um papo, né? Tem Prazer. pessoas de cinema que vão acompanhar a gente. É uma escola de cinema, você conhece ela, já está sabendo alguma coisa. E é isso, vamos bater um papo aí para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sua experiência no mercado, tá bom? Legal, ótimo. Prazer ser convidado e estar aqui com vocês hoje. Como eu te falei há pouco tempo atrás, é minha primeira live. Uhum. Então vai ser um prazer poder compartilhar uma coisa com vocês, o que eu sei e um pouquinho da minha experiência também. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Então é isso. Obrigado. Vamos começar só se apresentando um pouquinho. Eu tenho aqui uma informação bem básica, aí você depois completa com o que você achar melhor, tá bom? Tá bom. O Vlat, ele é diretor, produtor e fundador, né? Um dos cofundadores de uma produtora que tem pouco tempo no mercado, mas já tem uma expressão muito bacana, muito legal, uns trabalhos muito interessantes, que é La Casa de la Madre, né? Que tem um trabalho, na minha opinião, bem diferenciado assim de outras produtoras, de outras agências de publicidade também, né? Que mais que você pode completar se apresentando para o pessoal aqui, o Brivlat? Então vamos lá. A La Casa de la Madre foi a minha primeira produtora. Eu fundei ela junto com um sócio há 7 anos atrás. Hoje a gente não tem mais sociedade, a La Casa de la Madre ela fechou o ciclo dela e hoje eu sigo como Bravo, a nova Sim. produtora. Então, Desculpa o meu não, engano. tudo bem. A gente não teve nem a oportunidade de anunciar ainda essa mudança de nome por causa do Covid. Então tinha todo um planejamento para essa mudança. E aí a gente entrou na quarentena e não deu para anunciar. Então tá novo, muitas pessoas estão sabendo no boca a boca ou me perguntando. Mas vamos lá. Eu comecei a minha carreira aos 15 anos. Não vou contar 15 anos de história, mas eu comecei com 15 anos. Foi quando eu conheci o design. Ele entrou na minha vida e eu me apaixonei perdidamente pelo design. Com 17 anos eu comecei a dar aula numa escola na época que dava aula de Photoshop, de Illustrator, dava aula de, enfim, todos os softwares gráficos e também de animação. E eu comecei lá no Flash. Então essa foi minha primeira interação com o design e também com a animação. A partir daí, dos 15, 16 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com publicidade, eu queria trabalhar com design. Comecei a estudar muito em casa. Com 19 anos eu fui chamado para vir para uma agência de publicidade em São Paulo, que é a MAP BBDO. Ela é a maior agência de publicidade, então eu já cheguei em São Paulo aqui muito lá em cima. E eu estava do lado de pessoas assim, incríveis da publicidade, pessoas premiadíssimas da publicidade, que eu brinco que até quando eu ia na sala da impressora era muita inspiração em relação à criação. E a partir daí começou a minha carreira dentro da publicidade. Eu já tinha trabalhado em outras agências lá no Rio de Janeiro antes de vir para cá, dos meus 17 para os 18 anos, como diretor de arte, mas eu acho que começou mesmo seriamente uma carreira quando eu vim para São Paulo. E aí eu passei por diversas agências de publicidade, passei pela Cubo, passei pela JWT, eu passei pela W Macan, que foi aonde eu comecei a ter mais contato com a criação de filmes publicitários. Eu fotografo desde os 7 anos, 8 anos, que eu entendo assim que eu tenho um contato com a fotografia, usando a máquina que tinha em casa. Eu venho de uma família muito pobre, mas usava essa máquina fotográfica para... Quando minha mãe me dava a máquina na mão para fotografar no meu aniversário, que era para fotografar o aniversário, eu ia para a rua para fotografar as pessoas. Então minha mãe ficava puta comigo, porque filme naquela época, ainda mais pra gente que era pobre, era caro. Quando ela revelava e via, só tem foto de vizinho, o que eu vou fazer com isso? Cadê seu aniversário? Tinha 2, 3 fotos. Então minha experiência com a fotografia me trouxe meu primeiro contato com a imagem em si. Né? E aí quando eu cheguei meados de 2008, 2009, eu comecei a perceber que a fotografia ela não estava sendo suficiente para mim. Porque eu tinha percebido que eu queria saber o que tinha um frame antes e um frame depois da foto. Eu falei, pô, isso é cinema. Né? E aí, na época, eu sempre fui autodidata, mas sempre busquei muitos cursos também. E aí na época, eu fui para estudar na IC. E aí eu comecei um curso, me interessei por cinema perdidamente, fiz direção, fiz meu primeiro filme em 16mm, no qual eu fotografei e dirigi também. Então foi uma experiência
muito apaixonante. Eu acho que todo mundo que tem esse primeiro contato com o cinema, de você chegar, só de olhar os equipamentos, é uma coisa meio NASA, sabe? É muito espacial. E você vê uma câmera de película, uma 16mm, uma 35, a coisa é maravilhosa, né? Então foi apaixonante. E aí, desse dia em diante, eu já sabia que eu queria ir pro cinema, sabe? Só que, como eu tinha um pé na publicidade, já trabalhava com publicidade, eu sabia que a publicidade, ela iria me guiar no meu caminho para o cinema, né? Então eu botei assim pra mim, falei assim, eu vou aprender muito com a publicidade, porque a velocidade que você faz coisas dentro da publicidade é incrível, né? É surpreendente. E daí eu fui para... Faz um tempo eu saí de uma agência, eu saí da W Macan na época, com a premissa de que eu iria para fora para estudar cinema, eu iria para Irlanda pedir demissão. E aí, enquanto estou me arrumando minhas coisas, eu recebi uma proposta para ir para a Young, a agência do lado do Roberto Justo, a Young Rubicon, que eu fui trabalhar com o meu antigo sócio, só que chegou em algum momento que a gente também não estava aguentando mais trabalhar com publicidade, enquanto dupla diretor de arte e redator, fazendo o que a gente sempre fez, até o momento que a gente tinha um projeto, e esse foi o grande boom, esse foi o grande salto de como eu realmente entrei dentro do cinema, dentro dos comerciais. Foi quando a gente tinha um projeto na mão, só que o diretor de criação da agência, o VP, tinha vendido para o cliente que ele ia fazer um projeto com R$20 mil. Só que era uma websérie de 5 episódios, era impossível fazer isso. Impossível. E a gente tinha, e isso há alguns anos atrás, há 8 anos atrás, e a gente tinha um producer dentro da produtora, né? Um produtor dentro da agência. E ele falou, Jorge, olha aqui, ó, não dá. Olha para a planilha, não tem como. Olha o diretor de fotografia, olha o diretor dos valores. Eu falei, faz o seguinte, eu acabei de fazer um filme inteiro em película, eu fotografei, desde que eu fotografo esse comercial. Pô, é sério, você fotografa? Sim, beleza. Só que aí me entucharam tudo. Eu dirigia, fotografei, operei câmera. E rolou. E foi num sábado, um dia do meu aniversário, inclusive. E foi fantástico. Eu nunca me senti assim tão vivo, tão bem. Eu sabia que era ali que eu queria estar. Segunda-feira volto para a agência para abrir meu computador. Eu não conseguia mais fazer o que eu fazia. Minha cabeça estava lá com os tripés, com as cabeças de luz. E eu estava, sabe quando você está apaixonado e você só consegue pensar naquilo? Era essa a minha vida. E literalmente minha postura na agência mudou, né? Porque eu comecei até a sentar assim. Né? Tipo, deitado, eu não queria mais estar ali. Bem criança pirracenta, do tipo, cara, eu não quero estar aqui. E, enfim, conversei com o meu diretor de criação na época, a gente acertou as coisas, saí, chamei o meu antigo sócio, falei, cara, La Casa de la Madre, 50-50, vamos, meio, vamos abrir, vamos fazer do nosso jeito, como a gente sempre, segundo as nossas referências, porque a gente também tinha isso, tinha outras produtoras, a gente trabalhava muito com conteúdo, né, conteúdo de publicidade, que eram formatos diferenciados, curtas, conteúdo, enfim, de uma forma geral. E só que naquela época, 10 anos atrás, ainda estava muito engatinhando. As pessoas não davam atenção. Então você pegava uma produtora grande e ela ia fazer um comercial, o tempinho que sobrasse com uma 5D, alguém filmava ou então dava para a criação poder filmar o que dava. E eu falei assim, cara, ela tá jogando um ouro no lixo. Vamos pegar e vamos fazer de um jeito, do nosso jeito, com as nossas referências. E aí começou. E aí, cara, a La Casa de la Madre, ela teve um boom muito grande. Em 2 anos, ela já passou de uma pequena produtora para uma produtora média e super premiada. Com 4 anos, ela já estava muito premiada e muito bem estabelecida, porque a gente viu que tinha uma bola quicando lá no início, que era do storytelling. Que é um diferencial grande que a gente, que vendo seus trabalhos, a gente percebe, né? Que, inclusive, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, é algo que é meio complicado de inserir no mercado storytelling para propaganda, né? Hoje em dia talvez seja mais tranquilo, mas como você está falando, nesse tempo atrás, ali 8, 5 anos atrás, talvez a resistência por parte das empresas fosse maior, né? Por ter um formato muito específico de vender o produto, né? Super, porque no Brasil não se entende muito bem, ainda não se entende, algumas marcas conseguem fazer isso, mas sem você ter aquele velho, tô tomando aqui a minha cerveja aparecendo meu logo. Porque a velha pergunta do cliente é aonde que aparece minha marca? E não importa para ele simplesmente se você tem um apresenta na frente, se você tem a marca no fundo. A gente vive um padrão publicitário, um jeito de marketing muito antigo, que eu digo que a gente está mais ou menos uns 10 anos defasado.
em relação ao resto de muitos outros países. Mas foi muito difícil de inculcar isso, de trazer isso, por isso que a novidade era muito apetitosa para quem queria comprar essa ideia de fazer um curta. A gente teve um curta que a gente ficou super famoso, que a gente fez para a TAM, foi encomendado direto pela TAM na época pra gente, foi um curta de 13 minutos. Aquele para as Olimpíadas? Isso, esse mesmo. Muito bom. E esse ele foi o que consagrou o que a gente sempre quis fazer com a La Casa Lamada, com a produtora, que era: vamos trazer mais uma estética de cinema para dentro da publicidade, porque para mim estava tudo com cara de pastel. Era só as produtoras, eu falo isso abertamente, elas, na época, a publicidade tinha muita grana. Tinha, não tem mais. Então era uma coisa de pastelaria. Entrou aqui, faz isso, tal, então estava tudo a mesma cara. Tudo com uma cara de novela e salvos comerciais muito grandes que tinham uma produção diferente. E eu queria fazer diferente, eu queria dar uma cara pro conteúdo. E o conteúdo estava abandonado. Então eu falei assim, eu quero aumentar a cinematografia do conteúdo de publicitário. Entendeu? Então foi isso que a gente fez. E esse filme, ele expressa exatamente o que a gente queria. Nossa parceria entre criar, porque as agências também não tinham tempo de criar roteiros de longo formato, né? E nem tinham expertise de criar. Então a gente queria trazer esse formato para dentro de casa para a gente poder criar e fazer uma trinca, onde produção executiva, direção e roteiro trabalhassem juntos o tempo todo, né? Porque o que a gente mais sofre dentro da publicidade pensa-se dentro da agência, de um cliente, num roteiro megalomaníaco, que você lê maravilhoso, mas quando você vai orçar e já tem um prazo curto, o que acontece? Você não tem dinheiro para fazer. E aí aquela super explosão que vai acontecer vai virar uma bombinha. Porque na cabeça tudo é possível, né? Aí a hora que barra no orçamento não vai. Esse curta especificamente, que você citou, eu gosto muito. A produção é muito bem produzido, eu acho que os atores estão muito bem dirigidos, é um curta mesmo, né, de verdade, de cinema. E uma coisa que pode parecer simples aqui para mim, para você, mas como eu tô vendo que tem umas pessoas entrando ali, e o pessoal que eu dou aula de direção de arte, aí tem uma direção de arte muito bacana nesse filme. É muito legal que é o que eu tô dizendo, para mim, para você, para algumas outras pessoas pode parecer óbvio, né, mas como tem alunos aqui, não. A forma da utilização das cores da TAM dentro do curta é muito legal. Aquele papagaio subindo. Assim, a gente consegue perceber, eu acho que várias pessoas também do setor percebem que ali tem um trabalho extremamente bem cuidado, né? De storytelling, de produção como um todo e criando camadas, né? Como acontece num bom filme, ele tem as camadas que vai atender um público mais imediato, que olha para aquilo e vê, e aquelas camadas mais profundas, que é aqueles que vão pescando, né, o trabalho. E neste caso, tinha um cliente ali, né? Então, para ter a marca ali, quando ele recebe os bilhetinhos e tal, eu acho extremamente bem bacana esse trabalho, né? Não que outros que eu não tenha visto não tenha gostado, mas isso eu gosto muito, por conta dessa característica de cinema. É muito cinema. Super. Que bom que você gosta, cara. Esse é o filme, assim, que é um dos filmes, na verdade, que eu mais me dediquei. Por quê? Porque exatamente ele era cinema. Ele tem aquilo... Eu estudo direção de atores já faz uns 5, 6 anos. Eu fui para Los Angeles também para estudar com a Judith Weston. Eu sou apaixonado por isso, da direção de atores. E para mim é uma das coisas que, inclusive, você como diretor de publicidade, ou qualquer diretor, ponto, mas falando do mercado publicitário, é uma coisa que você precisa ter, só que as pessoas deixam muito de lado. Né? Muita gente acha que você ser diretor, e principalmente publicidade, muita gente que vem de agência vem com aquela ideia de que você vai chegar lá, saber onde botar a câmera e lembrar de um monte de referência que você tem salva no seu HD ou na sua cabeça e vai falar ação. Só que você esquece do elemento principal, que é o ator. Mas esse filme, para mim, da TAM, ele tem uma coisa muito mágica, que é subtexto. Isso, né? Subtexto. Eu botei subtexto em tudo. Porque quando a gente veio o roteiro, eu estava exatamente no auge do meu estudo de análise de roteiro. E aí eu sentei, eu vim da escola onde para cada linha, para cada cena, para cada bloco, para cada beat da cena, eu crio 3 alternativas diferentes de intenção das falas dos meus personagens. Eu vou para um
que eu acho que eu gosto muito, eu vou para outro que talvez seja uma alternativa, porque talvez se não funcionar na boca do meu ator na hora, eu tenho essa alternativa já pronta e anotada, e uma terceira que não tem nada a ver, né? Então, para mim, então, em cada filme ali, a gente tem essa camada. E quando a gente leva para a direção de arte, publicidade ela é muito superficial. É por isso que ela tem tudo a mesma cara. E também porque não tem tempo. Essa é não tem tempo, então, de você pegar e estudar. Então você entra no estereótipo da a chamada persona, né, que vem lá do planejamento. O fulano tem 30 anos, ele é arquiteto, tem mais ou menos tem uma filha, tem um cachorro, mora na Vila Madalena. Então você já sabe, bota aqueles elementos ali, então fica aquela direção de arte tosca, bonita, elegante, mas que parece plástico. É publicidade. Só que quando você entra para a direção de arte de cinema, qual que é a grande diferença? Você começa a saber quem que é esse personagem. Quantos anos ele tem? Ela é viúva? Então, se ela é viúva, de repente, então as cores dela são muito mais sóbrias do que cores vivas. Então, isso é gostoso pra caralho. Eu falei palavrão, foi mal. Isso é gostoso demais. Idade, né? Onde o personagem mora, quais os objetos que tem ali em volta dele. Não é simplesmente... isso é porque é bonito, isso é porque é interessante para o público. Não, ele tá contando uma história junto com a sua narrativa, né? Super. E isso é o que eu mais sinto falta dentro da publicidade, porque o meu cinema hoje, a minha fotografia, os meus filmes, eu gosto de dizer que eles são sujos. Mas sujos no sentido de textura. Então eu tento buscar o máximo de textura para mim em tudo. Ruído, seja no som, seja na direção de arte, seja na fotografia, seja no movimento de câmera, embora eu goste de movimentos mais precisos e estabilizados, mas eu gosto dessa sujeira, porque tem uma palavra em japonês que eu gosto muito, eu sempre repito, que chama wabi-sabi. Ela não tem uma tradução literal, mas o wabi-sabi ele representa a beleza do antigo, a beleza do feio, a beleza do degradado. O que significa? Quando você olha aquela foto de uma velha, bem velha, cheia de rugas, e você acha aquilo maravilhoso, é o antigo tem muita história. Né? Quando você pega uma canequinha da sua avó, que tá toda arranhada, amassada, e daquele contexto ali você fala, caramba, que lindo isso. Ou aquele telhado velho da casa que você brincava enquanto você tinha 7 anos de idade. Então aquilo tudo tem muita história, né? Então quando você traz essa direção de essa verdade para dentro do teu filme, é como você falou, existem pessoas que vão enxergar uma primeira camada, outras vão enxergar outra camada. Isso. Quem tem mais contato com narrativas, com romance, com literatura, começa a entender mais o subtexto das coisas. Exatamente. Então, mas a gestalt de tudo, né, que é o todo, ele vem, eu costumo dizer que você enxerga com dois olhos, né? O primeiro daqui e o outro daqui. Né? E é aqui que a gente gosta de trabalhar e é aqui que vem mais sentido nas coisas. Né? Consciente, né? Eu falo muito isso. A gente usa muito pouco, né? O consciente é uma parte muito pequena que a gente tem. O inconsciente é muito maior, né? É aquela velha história que se fosse uma montanha, a pontinha seria o consciente, o restante inconsciente. E quando você fala isso, de olhar aqui para trás, é um pouco essa percepção maior que tem. E que algumas pessoas vão acabar entendendo isso porque tem repertório e outras pessoas vão sentir, né? Então, por isso que é sempre importante a gente colocar o nosso conhecimento, colocar esses subtextos e depois a gente vê onde que isso chega. Eu acho que essa é a graça quando a gente faz um filme, né? Super. Sabe, o Rick, tem uma coisa muito boa que eu gosto, como fotógrafo, como cineasta, para mim isso conta muito. O artista, né, se você pensar numa roda, ele vai até uma metade, né? O espectador, ele dá o sentido da obra quando ele observa ela, né? Então é muito bom quando você trabalha no subtexto, não numa coisa pronta, entregue, explícita, querendo dizer assim, você deixa que a outra pessoa possa fazer as conexões dela. Isso, né? E aí que eu acho que é onde mora a arte e o cinema, né? Eu acho que é isso que diferencia. Pelo menos Super. quando eu tenho uma maneira de pensar nos filmes também que eu faço, nos cursos que eu faço, muito parecido com você. Porque eu também tenho de uma formação, eu sou fotógrafo também, então é bem esse caminho de mostrar não só aquilo que é óbvio, que está aqui na cara, né, do público, mas aquilo que ele consegue completar também, né? Sim, isso que é maravilhoso. Tá. Uma pergunta aqui que talvez algumas pessoas estejam pensando.
Como é que era, né, ou é ainda hoje para você, essa abordagem com o seu cliente de fazer uma propaganda ou de fazer uma peça publicitária, alguma coisa assim, que tenha um storytelling, que tenha essa linguagem cinematográfica? Porque, como a gente já mencionou, às vezes eles não querem isso, eles não entendem. Então, para a gente falar uma verdade ou para falar o que a gente acredita, né, como é que você consegue chegar neles com isso? Tá. Assim, eu tô dirigindo hoje há 8 anos, então acho que basicamente eu criei o meu nome dentro da publicidade. Uhum. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, entrei numa lista, eu fui muito feliz de entrar nessa lista, que foi dos 10 diretores do Brasil com menos de 28 anos mais talentosos, uma lista que só tinha gente muito legal, e isso também me jogou um pouquinho para cima. Então, quando as pessoas viram meu trabalho, elas já começaram a me chamar para aquelas coisas específicas. Porém, em 2014, foi onde eu ganhei muito prêmio com um projeto que eu fiz, que era um documentário, roteirizado, mas era um documentário sobre uma mãe cega que estava tendo bebê. E a gente fez o roteiro, a gente imprimiu o ultrassom dela em 3D. Ah, E fizemos toda a experiência de entregar para ela. E aquilo era completamente documental. Ela tinha, de fato, ela teve a surpresa ali na hora, só que eu fiz o documentário como deve ser feito, como roteiro. Né? Porque para mim, por exemplo, sempre que uma agência fala assim, vamos fazer uma coisa meio documental, e quando eu vejo o resultado de algumas pessoas, eu falo, tá, isso não é documentário, isso aí é jornalismo, porque você foi lá e captou o que tinha. Né? Então, quando alguém me pede alguma coisa, a primeira coisa que eu pergunto, tá, qual que é o objetivo? É para fazer chorar? É para fazer rir? Eu gosto de fazer chorar pra caramba. Essa é real, mas também sei fazer chorar. Mas também sei fazer rir. que você tá falando chorar, né? Porque eu É. sei, eu não lembro o nome, mas era alguma coisa em Conhecendo o Murilo, alguma coisa assim, não é? Isso, conhecendo o Murilo. E que eu acho interessante é que eu me lembro bem, porque é o tipo de coisa que eu gosto. Você não percebe que ela é cega, só depois que aparece escrito, ou alguém É. fala. Não, mas não parece, porque você escolheu uma. Você está me dizendo agora que é documental, então ela é cega mesmo, né? Uhum. Ela não tem uma deficiência física que você perceba, né? Então, Não. quando parece mesmo uma mãe que está indo ver. Então, é muito sensível, muito É. bonito. E eu trouxe os elementos assim, de novo, falando da Gestalt, se você perceber o filme, ele é um pouco escuro, ele tem um alto contraste, né? Porque é exatamente o que eu quis trazer a brincadeira não, mas a ideia do não ver, de sombra. Então, assim que eu quis passar um pouco esse universo dela. Tá? Uhum, Agora, o fato de você... Existem também essas pessoas, a agência que já me procura pelo meu trabalho, pelo tipo de fotografia que eu tenho, pelo uhum, tipo de direção que eu tenho, que é mais viva. Mas também vai muito da proposta, porque muitas vezes vem roteiros. Eu conquistei um espaço onde as pessoas, as agências muitas vezes mandam para mim roteiros e falam, vê o que você acha, muda o que você quiser mudar, diga uhum, como que a gente tem que fazer. Isso é muito bacana, é um espaço que eu conquistei. E aí quando vem essa proposta, ou quando vem a necessidade, em publicidade a gente trabalha muito com tratamento, né? uhum, Então, não filmes pequenos, mas filmes que existem bastante cenas ou uma visão específica. Para quem não sabe, tratamento é uma visão do diretor, né? Porque vem um roteiro e é uma arte completamente literária até uhum. aí. Então, como é que você vai transformar aquilo para o audiovisual? Né? E inclui também como você vai pensar no áudio. Muita gente esquece do áudio e só pensa no visual. Então, você tem que dar toda essa cara pro filme. E aí que entra a minha mágica, né? Porque aí vai de cada diretor. E eu sempre conduzo os filmes para essa realidade que eu quero. Hoje em dia, cada vez mais, nos últimos 2 anos eu reparei isso, os roteiros têm vindo muito mais abertos para que as produtoras, os diretores deem a colaboração deles com o filme em si. Então aí tem uma oportunidade grandiosa de você pegar e trazer todas as suas referências, né, fílmicas para dentro do teu projeto. E aí ali que eu sento em cima e eu tento trazer o mais verdade possível. Uma das coisas que eu vejo que não existe na publicidade, e aí é uma observação minha, e também muitos filmes, tá? Que não tem essa camada. Por exemplo, muitos personagens sem ação. As pessoas se preocupam, o diretor se preocupa demais em decupar um filme na pessoa, no conceito da cena. A fulana está na sala conversando com a outra pessoa.
Mas ninguém no mundo faz isso só. Então, assim, qual que é a outra lei de ação que existe para essa pessoa? Né? Como é que você pode transpor, por exemplo, a ansiedade dela para um movimento? Sei lá, como se ela está falando sobre amor, mas ela está cortando o pepino. Porque aí, de repente, se ela começa a ficar ansiosa, você transfere aquilo para o ato dela cortar as coisas. Então, eu começo a trazer esses subtextos para dentro do filme, por mais que seja publicitário. Por mais que seja uma ceninha pequena. Eu fiz um filme ano passado, que foi o primeiro filme grande que eu fotografei e dirigi. Tem alguns filmes assim que eu pego e eu gosto de fazer tudo, né? Eu gosto de trabalhar no ciclo inteiro, eu sinto muito meu filme quando eu faço isso, de montar, dirigir e fotografar. O controle é maior também, né? Tem uma coisa de... Quem vem da fotografia, você deve saber isso, é meio difícil se largar a câmera. Então deixar a câmera com alguém ali, você ficar de longe falando tem que fazer, não funciona pra mim. Não funciona, eu te entendo. Né? Eu tenho pessoas que estão fotografando para mim os curtas, né, os filmes que eu tenho feito, e eu tenho que confessar aqui publicamente que me incomoda. É que uma pessoa basicamente que tem feito, que eu tenho trabalhado nesse sentido, faz um bom trabalho, confio bastante, mas eu tenho que ficar me policiando, porque se eu tenho alguém para fazer esse trabalho para mim, eu tenho que confiar no trabalho e respeitar. Eu não posso ficar me intrometendo, entendeu? Uhum. Porque a minha vontade é botar a câmera aqui, fazer isso, trocar, enfim, mexer no ângulo, e aí é melhor eu fazer sozinho, que é o que você tá falando. É tipo isso. Assim, eu me dou muito bem com meus fotógrafos, são meus amigos, eu pago muito pau pra eles, porque eles são muito talentosos, mas se tem uma coisa que eu faço nos meus filmes é operar câmera. Eu sempre opero câmera nos meus filmes, porque eu tenho enquadramentos muito específicos, eu tenho o filme montado na minha cabeça, para mim... Então é orgânico. Então, até eu virar, por exemplo, aparecer um passarinho que não tá no roteiro, mas eu quero filmar, até eu falar pro cara, olha o passarinho, que passarinho? Filma lá, aquele lá, vira pra lá, passarinho voa. Entendeu? E eu sei que eu vou filmar aquilo ali. E outra, como eu sou fotógrafo, nem todos os diretores fotografam, né? Não. E não entendem muito de valor de lente, não entendem... Eu entendo tudo que eu posso imaginar assim, que tá ao meu alcance. Eu gosto realmente, eu tenho tesão pela fotografia, por equipamento. Então, eu gosto de explorar diferentes formas de fotografar. Então, já fica combinado que eu vou operar a câmera. Óbvio que se o fotógrafo fala assim, puta, posso fazer essa aqui, deixa eu fazer isso aqui. No começo, teve um fotógrafo que ele me contou, ele virou muito meu amigo, e ele falou assim, o William Sossai, lá de Portugal, ele falou assim, porra, Vilate, eu fiquei meio bolado, a gente não tinha trabalhado junto, aí você falou que queria operar a câmera, eu falei, porra, o diretor vai operar a câmera, será que ele sabe mexer na porra da câmera? Então ele ficou super preocupado. Mas ele falou, pô, mas depois que eu vi que você sabe mexer, aí eu entreguei e foi. Mas existe essa relação de fato. Tá, tem um limite, eu aprendi a meu limite, onde se eu chamei um fotógrafo para cuidar do meu filme, eu vou respeitar o trabalho dele. Não, é a mesma coisa que eu penso. Só que aí, para isso, para que eu possa respeitar, eu tenho que... eu não trabalho com fotógrafo só, eu falo esse fotógrafo para esse filme, porque eu sei que ele tem essa linguagem. Então eu posso virar minhas costas e fazer outras coisas, e quando voltar... E todos os fotógrafos que eu trabalho sabem que eu gosto de alto contraste, de um contraste alto nas coisas, sabe? Uma relação de contraste bem alta e tal, não gosto muito de coisas artificiais. Então a gente já começa se entendendo muito por aí. Então já é meio caminho andado. E óbvio que a gente tem um briefing antes, né? Pra falar assim, cara, vamos por esse caminho, olha essas referências. E acaba que a gente bebe das mesmas fontes. Né? Então isso já é muito prazeroso e se torna muito mais ágil dentro do set. Então, no máximo, fala assim, cara, não tô gostando muito dessa luz aqui, vamos cortar. Mas óbvio que se o cara fala assim, puta, vamos fazer uma com ela, porque é massa? Vamos, cara, tem tempo, vamos, entendeu? Então, assim, é uma colaboração que você tem que ter com o teu fotógrafo, e é uma parceria também de respeito, eu falo muito isso, porque o cara veio para fazer o trabalho dele. Se você chamou ele, você tem que confiar nele. Né? Eu costumo dizer que tudo que acontece no filme é culpa do diretor. Tudo. Tudo é culpa do diretor, para bem e para mal. Exato. Mas... E publicitário tem muito isso, tá? Começou, o filme saiu uma ruim, mas é que não me deram tal coisa, não me deram uma Alexa, não me deram... Cara, o ator era ruim. Não. Quem escolheu o ator? Você. Mas só tinha dinheiro para ele. Mas você escolheu. Assume a culpa, é sua. Tudo que está na frente da câmera, na tela, é sua culpa. A pessoa que você escolheu, a pessoa que você não dirigiu, a luz é muito boa, são escolhas. Filmes são escolhas. Então, se você escolheu bem ou mal, é a sua culpa. Então, parte
chama para o teu set. Né? Então é super importante fazer essa saber quem você é, faz parte da direção e da produção executiva também, saber escolher quem são. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? O produtor executivo ele não lidera muito, pelo menos na publicidade, quem são as cabeças de equipe artísticas que ele vai colocar. Está muito a cargo do diretor de cena. Né? Então o diretor de cena tem que saber, esse diretor de arte aqui parar de... é só porque é amigo. Antigamente tinha muito isso, só indicação. Meu amigo chama. Fulano é bom, chama. E aí você começa a ver que existe uma geração antiga, eu tô falando pra caralho, né? Legal essa. Existe uma geração, toda geração ela vai sendo mudada, né? E agora a gente tem uma nova geração de talentos, de diretores de arte, de diretores de cena, de fotógrafos, que eles se viram muito bem com pouco. Exato. Porque eles já vieram de uma publicidade decadente, de um cinema também que estava caindo. E aí a geração passada, anterior à minha, tem muita dificuldade de lidar, de fazer coisas hoje, porque eu costumo chamar de dinossauro, carinhosamente, das pessoas. Porque eles precisam de um diretor de arte foda, de um fotógrafo foda, de um produtor foda, de um platô foda, de todo mundo muito foda para que o filme dele aconteça. E aí ele tem que ter a câmera tal, ele tem que ter um câmera cara, ele tem que ter um circo gigantesco em volta dele para que ele aconteça. Eu falo assim, tá bom, se esse cara passar mal, o filme vai rolar do mesmo jeito, porque... Não tem uma assinatura, ele é assim, acaba só escolhendo as pessoas. E isso é uma coisa também que eu falo muito em sala de aula, falo com meus amigos, que hoje, praticamente, uma pessoa não faz um filme se ela não quiser. É claro que eu estou colocando isso em vários lugares, né? Não estou falando de uma produção, de um longa, que necessita de um orçamento, claro, mínimo, razoável. Mas eu falo assim, você quer começar a fazer, como é que você faz? Pega um celular e faz. Porra! Você fazer, a gente está fazendo aqui uma live que é de uma escola de cinema. Então, uma das coisas que eu falo para eles, vocês estão aqui tendo uma ferramenta, estão aprendendo, tendo aula de direção, fotografia, direção de arte, roteiro, produção. Mas isso aqui é só um início, é para vocês terem algo mais e que é importante ter o conhecimento. Agora, não fique esperando, poxa, mas eu não tenho uma Blackmagic, não sei das quantas, sabe? Eu não tenho lente. Falei, não, gente, vocês têm aí, eu tiro o telefone do celular, olha aqui, ó. O que importa é uma história bem contada. É isso. Aplica, você vai aprendendo. Agora, se você não souber contar a história, você não vai conseguir fazer a melhor, né? Eu acabei de colocar lá no Instagram da produtora. Eu comecei agora a gravar uns episódios, uns programas, falando um pouquinho. O primeiro é exatamente como se tornar diretor. Quem quiser dar um check lá na produtora. Aí pro pessoal saber qual que é, você fala. Legal. Tá bom. E o que eu mais falo, as pessoas perguntam, como é que eu começo? Cara, tu tem um celular que fica em 4K. E mesmo se não for em 4K, porque ninguém assiste nada em 4K. Isso é só coisa pra tu ver na televisão. A menos que seja no cinema. Cara, o importante é fazer com que você tenha. A gente tem muito desculpa. Eu, como fotógrafo, quero fazer um retrato. Mas eu preciso de um beauty dish. Aí não fotografava, adiava mais uma semana até comprar um negócio. Mas eu acho que eu preciso de um 85mm. Aí demorava 2 meses para comprar um 85. E aí você fica protelando para fazer as coisas e você não faz. Sabe? É que nem agora, por exemplo, tem um monte de gente em casa que tá no cu porque, assim, quando eu tiver tempo eu vou fazer meu projeto e tal. Tá aí, tem tempo pra caralho agora. Pois é. Cadê? Pergunta se vai fazer. Não fez. E aí, as pessoas... Tem um filme chamado Tangerine, que ele ganhou o Sundance. Cara, ele foi feito com telefone, com iPhone, velho. E ainda éramos um pouquinho mais antigos, né? Mais antigos, né? Não tinha nem estabilizador de imagem no celular. Então, assim, não é desculpa, né? E eu falo, treinar a sua narrativa do olhar é você pegar o seu telefone, é você fotografar. Para mim, a base do cinema é a fotografia. Se você for reduzir em cena, frame, em cena, take, você vai chegar no frame, que é uma foto, né? Isso. Então, se você... E eu falo que você está sempre contando uma história, a tua primeira câmera é teu olho. Isso. Né? Então, se eu tô da esquerda para a direita, eu tô fazendo uma pan, para cima, para baixo é uma tilt. Se eu foco em alguma coisa que me chama atenção, eu tô fazendo um close. Se eu chego perto, é um close-up. Então, se você treinar a sua narrativa, o resto é só firula. É só a ferramenta que você vai usar. Né? Concordo. É quando o pessoal começa eu também já dei aula de fotografia, não para cinema, fotografia mesmo.
uma pergunta assim que eu já sei que vão fazer no final assim da primeira aula professor, qual a melhor câmera para eu ter? Com quantos megapixels eu preciso? Que lente que eu preciso, né? Qual câmera que é melhor? Eu falo assim, ó, essa aqui primeiro, essa Total. é a principal. Se você souber olhar com essa aqui, ó, qualquer câmera você vai fazer alguma coisa boa. Super. Aí eles ficam meio frustrados, daí depois no final eles entendem o que eu tô falando. Faço um exercício muito simples de pegar assim a câmera do celular mesmo e falo para eles assim, ó, fotografa essa mesa. Assim, o quê? Faz uma foto dessa mesa, uma foto de alguma coisa que é interessante nessa mesa. Sabe? Porque eles têm bem essa ideia de olhar o maior, o aberto. E não é isso. Você sabendo olhar o detalhe, olhar um ângulo, escolher um posicionamento da câmera, você tem a capacidade de fazer uma Super. imagem bem curiosa. E aí depois você expande isso, né? Que é bem a Super. questão do cinema também, eu acho. Assim, a gente tem sempre o costume de colocar algo inalcançável para desculpar a nossa falta de vontade ou a nossa protelação para Hum, criar, né? A gente sempre bota algo mais distante do que a gente possa alcançar para, também não tenho isso para fazer, então não dá para fazer. Mas que aí as pessoas falam assim, óbvio, que você não vai chegar agora saindo fazer um comercial de televisão do Itaú. Você tem um longo caminho antes, mas você claro. pode fazer um clipe, por exemplo, pro teu amigo que está cantando. Aqui nessa Isso. live tem cantores maravilhosos que eu já vi aqui que entraram. Então, assim, se Uhum. você tem um amigo, se você não é amigo da Anitta, se você é amigo de qualquer outra pessoa que está começando junto com você, cara, você entra, pega e faz um clipe. Né? Exato. Óbvio que se você for querer do nada, vou fazer um clipe, não vai sair talvez do jeito que você gostaria, mas por isso que você tem que praticar. Eu digo que cinema, para mim, é 80% prática, 20% teoria. Sem Né? dúvida. Quando eu aprendi essa frase, era 70%. Eu falei, vou aumentar 10%, porque é tudo prática. É É, e prática, é prática. as novas gerações, principalmente essas mais assim, mais nova mesmo, né? Eles não têm mais paciência. E até dá para entender um pouco da onde vem isso. Você começou a fotografar ainda com película, né? Pelo que você me Uhum. contou, uma máquina analógica, mecânica. Eu também. Então a gente tinha que, no mínimo, saber que a gente tinha ali 36 poses. Às vezes fazendo uns truquezinhos dava um pouco mais. A gente tinha que mandar revelar isso, esperar revelar, olhar aquelas fotos para ver o que aconteceu. Então, assim, o instante fotográfico, aquele momento decisivo de apertar o disparador, ele era muito mais importante. Hoje em Uhum. dia, por conta dessa questão do telefone celular, principalmente, e que deixou isso tudo muito popular, né? A pessoa bate, olha, ela nem olha, ela mostra. Ah, não gosta, É, apaga. Então não pensa mais na construção da imagem, né? E é algo que atrapalha muito, eu acho. E quando eu tô falando com os alunos ou amigos que querem conhecer isso, eu falo, olha, primeira coisa que tem que praticar para fazer um bom trabalho é a paciência, é saber olhar, para depois pensar no equipamento que você tem e tirar o melhor proveito daquele que está na tua mão. super. Sem É, sombra de é dúvida. bem por aí o caminho que eu acredito que bate um pouco com o que você está falando, né? Sim. Você sabe que antigamente, isso que você falou, na verdade, tipo assim, hoje as pessoas têm um desleixo com o olhar, porque é Uhum. deletável, é refazível. Clica É, de novo. As pessoas, quando tiram uma foto, todo mundo vai se identificar com isso. Você tira, ao amigo, você tirou uma foto. Não é mais sobre o momento, é sobre como você está na foto. Isso quando aí é passa. uma discussão que leva horas, mas é sobre. A pessoa vai. Ai, deixa eu ver, amigo, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, não gostei, não. Tem 15 pessoas na foto. Ela só Mas você olha não pra... gosta. Você tá olhando para você, não tá nenhum momento. E antigamente, você lembra que as pessoas. Uma coisa que era muito gostosa, não quero ser saudosista, mas antigamente, não muitos anos atrás, vamos botar 15 anos atrás, as pessoas, um amigo seu ia viajar, foi lá pro Egito, voltava, imprimia um monte de álbum. Vem aqui para casa pra gente ver as fotos. Aí você É, é. sentava, você discutia, você falava sobre fotografia. O Sebastião Salgado, esses dias, não confundia com o Sebastião Salgados, que muita gente confunde do Instagram, mas o Sebastião Salgado falou que fotografia de celular não é fotografia. O que ele quer dizer com Uhum. isso é que aquilo ali é só uma forma de linguagem, mas a fotografia, ela é arte, é um jeito de você retratar um momento, assim como qualquer outra atividade artística, de você retratar, expressar um momento, um momento da humanidade ou algo seu que você queira contar. E aí que volta a base de tudo, da fotografia do cinema. Que história você quer contar? Acho que é a primeira Uhum. coisa, né? Uhum. Uma pessoa é que nem Marx falava sobre a pessoa que não tem nada para contar,
né? Você precisa ter algo. O que que eu quero falar? É uma pergunta difícil. Eu me fiz assim ao longo de muito tempo. Eu faço constantemente. Cada vez que eu quero contar um filme, o que que eu quero falar? O que que eu quero deixar para o mundo? Que momento que eu quero retratar? Então, se você parte dessa ideia, o resto é, ok, eu quero contar isso. Agora, qual que é a ferramenta que eu vou usar? Porque muitas vezes, muito que a gente faz, eu estou filmando com uma Alexa, 2 Alexas, mas para mim vai funcionar eu pegar o telefone celular e filmar com o celular uma cena, porque é a linguagem. E aí você começa a entender a linguagem, né? E não simplesmente a ferramenta por si só. A ferramenta não faz nada sozinha. É o que que você faz com ela, né? Se você pegar uma pessoa duas pessoas que ambas sabem mexer perfeitamente numa câmera, muito foda, numa Blackmagic, mas uma tem linguagem e a outra não, tá aí a diferença, entendeu? Eu ouvi de uma coisa que eu via bastante, ainda ouço, mas com bem menos frequência. A pessoa vê uma foto que você faz, assim, bem fotometrada, enquadramento e tal. E aí você mostra, a pessoa olha e fala, nossa, que bonita, sua câmera é muito boa, né? Vai dar o tabefe na pessoa. Não, eu falava assim, só que sozinha ela não faz nada. É preciso de alguém atrás dela, né? Eu sempre falo isso, porque era muito frequente esse tipo de coisa. Hoje é um pouco menos, mas falavam isso. E uma coisa que uma percepção, você deve ter isso também, óbvio que você tem, na verdade. Antigamente, cara, pra você ser um fotógrafo de filme, de cinema, você tinha que ser muito foda, cara. Porque pra você confiar numa pessoa, já fala assim, cara, meu filme tá aí, tudo que a gente rodou, e só aquele cara tá vendo, e medir lá com fotômetro. Meu filme tá aí dentro. Só você viu. Você pegou aí no Magazine, botou ali dentro, tá aí, pode mandar revelar, podemos seguir. Cara, aí hoje em dia não. Óbvio que o digital trouxe isso quando, por exemplo, surgiram lá as primeiras 5Ds, que foi a primeira câmera full frame que a gente conseguiu realmente levar lá para comerciais ou fazer alguma coisa em Full HD com uma qualidade melhor. Pelo fato de todo mundo estar vendo o que está na tela, todo mundo se tornou fotógrafo. Né? Isso. Só que muito sem saber o que que era. Porque se eu tô vendo, tá bonito. Se eu tô vendo, saiu, então rolou. Ah, fulano. Então, assim, o que que tá por trás? O que que faz você, o que que faz eu pegar e olhar e falar assim, não, isso aqui, vamos mudar isso, vamos mudar esse quadro, vamos mudar essa cor. É a linguagem, é o olhar, é o estudo. Não é porque você está vendo, não é porque você vai botar um filtrinho depois em cima e fica bonito, que você pode simplesmente se deixar levar pela tecnologia. Né? Exatamente. Então, pode falar. Eu ia falar sobre a questão da tecnologia. Às vezes a gente fica falando um pouco aqui, pode parecer para algumas pessoas de maneira errada que a gente é saudosista e tal. Mas não é isso, porque todas as ferramentas mais recentes, né, em tudo, softwares de edição, câmera, lentes, elas agregam positivamente, sem dúvida. Agora, o que eu estou falando, e você também, é que a linguagem, né, precisa ser desenvolvida para fazer diferença. Não é o aparelho que faz diferença, porque, concordando 100% com o que você está dizendo, a pessoa olha, achou bonito, então ela é fotógrafa, mas não tem a linguagem. E para ter a linguagem, para você ter o repertório, leva tempo. Super. E é isso, de novo, aqui que eu tô falando, as pessoas são muito imediatistas que começam a trabalhar hoje em dia nessa área, acho que sempre foram, mas hoje em dia principalmente, e elas não querem mais, elas querem a resposta. Opa, voltou. A resposta rápida para a coisa. E dá. Eu acredito nisso por mim mesmo, você também com certeza, que para a gente ter uma bagagem, um conhecimento leva tempo. Né? O bebezinho demora para aprender a falar, mas ele entende um monte de coisa. Aí depois ele aprende a falar, mas ainda não sabe escrever. Só quando ele tiver 6 anos no processo do ensino fundamental, é que ele começa a aprender. Então, assim, é natural nosso. E hoje as pessoas querem muito rápido. Tem uma câmera digital, tem um software avançado, ela já quer ser o top. Não é por aí. E pegando esse mesmo exemplo que você deu, tudo isso aí que você falou é sobre aprender uma linguagem. Você está aprendendo português. Você saber juntar uma palavra na outra não significa que você fala bem. Você juntar uma letra na outra também não significa. Né? Então você precisa, depois que você aprender o básico, né, essa camada aqui, fazer o quê? Preencher com conhecimento. Né? Porque aí você vai começar a falar sobre tua visão, você vai juntar o X com B, o ponto A com o ponto C, e você vai traçar alguma coisa aqui dentro e vai soltar. Então, cinema é a mesma coisa, é essa linguagem.
né? E que muitas vezes a gente perde isso na publicidade porque a gente vive na era do instant made, né? Tudo é rápido, é o fast food de tudo, porque se eu tô vendo, já tá pronto, junto aqui. Então é isso. E tudo, cara, que a gente faz, eu tenho uma experiência que eu faço geralmente nos workshops que eu dou, nas palestras, e dá pra gente fazer aqui agora, que é o seguinte: todo mundo tá em casa, eu vou contar uma pequena história e todo mundo tenta visualizar isso, tá? Então vamos lá, a gente tem um personagem, ele tá com um casaco preto, de repente ele tá num dia, ele entra dentro de um banco, passa numa porta giratória, silenciosamente, ele olha para todo mundo, dá um tiro pro alto e fala: mãos para o alto, isso aqui é um assalto, e começa a metralhar tudo. Ele pega o dinheiro e sai correndo e entra de um carro. Tenho certeza que todo mundo que está em casa visualizou o filme dentro da cabeça. Perfeito, com todos os planos, com closes, com tudo. Só assim, porra, eu sou cineasta. Tô pensando. Eu já sei como é que funciona. Só que tudo que você pensou, todas as imagens que você visualizou nesse texto que eu dei, são recortes de coisas que você já viu. Uhum. Todas as cenas são recortes de coisas que você já viu. Ou seja, você não criou nada. Você só juntou coisas que você já viu. Né? Uhum. Você só começa a criar quando você pega essa primeira layer, bota aqui embaixo, e aí sim você começa a criar de verdade coisas suas. Porque até então, você só juntou referência. E a publicidade tem muito disso. Né? Ela, como tem que ser rápido, tem que ser para amanhã, tratamentos muitas vezes nem são feitos por diretores, fica aí minha crítica. Tem pessoas que fazem tratamentos. E aí acaba que junta daqui, junta dali, pega isso aqui, pega uma referência. Por isso você vê um monte de comercial de tipo Nike, com uma cadeira pegando fogo, com uma pessoa, uma pose nada a ver, olhando com cara de mal encarada pra câmera. Então, esse tipo de coisa, porque são só recortes que alguém olhou e falou assim: porra, eu queria muito fazer um negócio desse. Queria muito ter uma cena dessa no portfólio. Vou botar. Não faz o menor sentido. Não faz. Eu vi um comercial do dia de roupa, de amaciante, pra lavar, e cara, tava tudo colorido, como se fosse uma balada. E eu falei assim: mas quem é que tem uma porra de uma lavanderia assim? Não faz sentido, mas pra mim é muito daquilo. Teve uma época em São Paulo, na publicidade em si, que a gente viveu a época do lavadinho, né? Porque o cinema argentino, maravilhoso, ele era tudo meio lavado, né? As cores. E aí todo publicitário queria ter um filme lavadinho, sem contraste, muito cinema assim, meio os filmes lá do Darín e tudo mais. E aí todo mundo, você queria fazer um filme mais contratado, não, vamos fazer uma coisa meio lavadinha, porque todo mundo queria ter aquilo no portfólio. Então a publicidade vive muito disso, de repetir coisas, inclusive de ideias, entendeu? Se repete mesmo. Uma coisa só para comentar, a gente comentar um pouquinho aqui, que eu tô com essa na cabeça já faz um tempo. Nós mencionamos aí 2 curtas que você fez, vamos chamar assim, um que foi aquele da TAM, né? E um que foi aquele outro da mulher grávida, que é um documentário. No da TAM, eles são atores, né? Visivelmente, são atores. E o outro, pelo fato de ser um documentário, ela não era uma atriz, imagino. Não. Até poderia ser. Como é que você lida nessas peças menores, né, nesses curtas menores, com essa questão da direção do ator, já que você disse que gosta de tudo isso, né? Porque, para mim, tem esse olhar um pouco mais atento, esse trabalho da TAM tá muito bem dirigido, essa mise-en-scène, né? Essa atuação. E o da grávida, eu acho que ela sendo uma não atriz, ela tá muito à vontade. E isso é talento da direção. Porque o contato direto ali, ator e direção. Né? Fala só um pouquinho disso pra gente, claro. Que é algo que eu acho interessante pra gente falar. Tá. Falando da TAM mais rápido, ele é puramente direção. Começa na análise de roteiro, de fato, processo normal de cinema. Tem uma leitura, geralmente, ali eu tive uma leitura, uma única com os atores, no qual eu pude implementar algumas coisas e contar minhas ideias, e sempre trabalhando com direção que seja factível, né? Sempre trabalhando com verbos e não com adjetivos, de faça isso, né? Conquiste, leva ele para tal coisa, faça, coisas que trabalhando com verbos você consegue dar direções mais diretas. E aí quando você leva para o não ator, muitas vezes você tem que, no caso da grávida, ali, como era uma surpresa, eu precisava da emoção dela, eu tenho que trabalhar também um pouco o emocional dela antes, né? Que a gente vai ser. Ali eu falei para ela, inclusive, que era só
para quem tá chegando agora e não sabe, ele foi um filme que a gente fez sobre uma mulher grávida cega que ia sentir o filho dela através de um ultrassom que a gente imprimiu. Eu falei para ela que ela ia só fazer um ultrassom normal. Olha, a gente tá filmando um documentário para fazer um ultrassom. Só isso. Então, ela nunca esperava que ia acontecer, né? E também isso era uma puta novidade. Então, feito isso, eu criei essa cama. Só que eu já sabia, o ponto alto do meu filme era o momento que ela entregaria que a gente entregaria o bebê para ela sentir. Só que antes, eu já tinha feito uma entrevista com ela, eu fui descobrindo algumas coisas sobre ela. E aí, bem filha da puta, mas a gente vai achar filha da puta isso, mas você vai me entender como diretor. Eu sabia que ela tinha perdido o irmão dela. Tá? E aí, o que eu faço? É um momento de intimidade, tá? Mas então, quando foi chegando nesse momento com ela, momento que eu sabia que eu ia dar pra ela, eu falei um pouco antes, eu falei assim, Tati, vamos, agora nesse momento que a gente vai ver o ultrassom do seu filho, quero que você pense, eu não fui explícito, mas eu falei assim, quero que você pense em quem que você gostaria que estivesse aqui com você nesse momento. Boa. Tá? Então eu já crio a cama emocional, porque qual que é o trabalho da direção? É você colocar dentro de uma pessoa uma sementinha para germinar e ela botar aquilo para fora. Essa é uma direção no qual você consegue, você trabalha com a criação do seu ator e não simplesmente aquela direção tosca e errada na qual você perde seu ator em 5 segundos, que você fala para ele, não, faz mais sexy. Não existe isso. Né? Então com o não ator funciona assim, só que você tem que buscar um jeito de se comunicar com ele de uma linguagem simples, didática e que seja factível de ser feita. Faça isso. Não adianta falar, por exemplo, para não ator, cara, finge que... Não adianta falar para ninguém, né? Mas não adianta falar assim, finge que você tá tocando. Fingir, ele vai fingir que tá tocando, ele não vai, né, botar ação em nada. Né? Então assim, vai tocar uma guitarra? Toca. Levanta lá, não adianta assim, não adianta, eu já vejo muito diretor falando assim, né? Então você vai lá na cozinha, aí você finge que tá preparando uma comida, né? E aí depois você volta e olha pra câmera. Não, assim, vai na comida e prepara um arroz. Pronto, simples. Faça isso do seu jeito. Então se você dá esse tipo de direção, inclusive pros seus atores, é o que eles esperam, né? Que você dê coisas que sejam factíveis, não coisas subjetivas que só tá na sua cabeça. Eu falei aqui do sexo, pra quem não sabe, um jeito muito fácil de você perder seu ator é você virar e falar assim, então a linha né? O Jorge vai virar pro Rick e vai falar, Rick, eu não te amo mais, eu vou embora. E aí o diretor vira e fala assim, Jorge, faz mais sexy. Tá, mais sexy, tá bom, vamos lá. Rick, eu não te amo, vai embora. Aí o diretor vai falar assim, não, mais sexy. Nesse momento você já perdeu o ator, porque ele vai falar assim, peraí, mas eu tô fazendo mais sexy. Aí acabou que, nesse momento, ele já voltou a atenção dele pra si mesmo, né? Tá pra terceira pessoa. Então você não perdeu. Ao invés de você falar assim, conquista, leva ele pra cama, ou faça com que ele tenha inveja de você, ou irrita ele. São todos verbos. Né? E a mesma forma funciona pro não ator. Mais simples ainda de você poder lidar com ele. E óbvio que essa coisa que eu falei da Tatiana foi uma coisa que eu falei só pra ela. Você cria uma conexão, porque no momento, eu já tinha falado isso antes pra ela, no momento que eu precisava que ela se emocionasse mais, eu simplesmente falei assim, lembra do que a gente falou. E pronto, já veio. Foi a chave. Foi o estalo. Exato, porque é isso que você falou agora há pouco, vou falar isso, vão achar... Não, eu acho que a gente pode utilizar tudo aquilo que a gente achar que vai ajudar, desde que a gente nunca perca o respeito, né? Deixa de ter respeito pela pessoa, independente de ser atriz ou não. Isso que você falou é algo que eu aprecio muito fácil também. É você chegar e ter uma conversa quase ao pé do ouvido ali com a pessoa, né? Porque o ator, ou não ator, mas vamos pensar tecnicamente, o ator, ele trabalha com o material dele é outro, o material dele sensível é outro. Eu costumo dizer que se você está tendo uma conversa com o diretor de fotografia e a gente entra no embate sobre uma lente, sabe? Tipo, se é uma granular ou uma normal, sei lá, dificilmente vai um ou outro sair chorando da história. Porque é uma questão técnica. Tipo, eu quero a granular porque esse espaço é pequeno, eu gosto do efeito, ponto final. Agora, quando você está falando com um ator, uma atriz dirigindo uma cena, às vezes uma palavra mal colocada, você desestrutura totalmente o trabalho daquela pessoa, porque o material dele é um material sensível. Então, trabalhando com não ator, isso é um pouco mais complicado ainda, né? Porque ele não tem a ferramenta do material sensível que um ator tem, né?
Eu perguntei justamente isso porque é algo que eu faço bastante. Eu também trabalho com bastante não atores e com atores profissionais. E é uma coisa que acho que o pessoal gosta de saber como que a gente lida, porque talvez seja a parte mais difícil de a gente explicar Aham. para quem está fazendo cinema, começando, é como você dirigir o ator ou não É. ator. É um mistério, mas e a primeira coisa que eu digo é assim, tenha respeito, né? Porque você ele está, as pessoas acham que é fácil, e principalmente da publicidade, as pessoas acham que é fácil você chegar ali na frente da câmera. Eu fiz teatro, eu fiz direção de atores voltada pro ator também, e quando você vai lá para frente, você, primeiro o tanto de gente falando, fazendo piada dentro do set, brincando, é inadmissível. Tem que ter Ele respeito não por é- quem está na frente da câmera, porque ali a pessoa está se expondo. O bom ator, ele está se expondo. Ou não, o que também não é tão bom também. Tá todo mundo se expondo. Né? E se você está numa cena que tem emoção, que tem... cara, a pessoa tá cru e nua ali na frente. Não é a roupa dela que tá fazendo ela ficar nua, não, é ela, né, que tá colocando esses sentimentos dela ali na frente. Então você tem que ter o mínimo de respeito para aquela pessoa. E aí, principalmente, tudo é comunicação, é linguagem. Peraí, se aquela pessoa fala alemão e eu não falo, nossa comunicação vai ser uma bosta. Uhum. Né? Vai ser meio base de mímica. Quem? Agora, se eu já falo um pouco de alemão, a gente já vai começar. Opa, tá entendendo? Agora, se eu falo alemão muito bem, a gente vai ter uma comunicação perfeita. E a mesma coisa, qual que é a linguagem do ator? Que ferramentas que ele usa para se preparar? Qual que é a técnica? Porque tem muita gente Ó, que acha que não tem técnica. vai acabar caindo aqui. Se cair, eu volto para a gente fazer umas considerações finais, tá? Porque tá Tá aqui bom. um. Pode Tá. continuar. Então, o ator, ele tá ali. Qual que é a técnica dele? Você tem que saber. Porque você tem que saber o que pedir. Né, para ele, assim como você vai pedir pro fotógrafo, cara, eu queria uma lente mais fechada, pelo menos você sabe o que você está falando. Agora o ator tem que saber como conversar com ele. É Uhum. precisa essa comunicação e outra, é preciso ele sentir que ele pode confiar em você. É uma relação de extrema confiança. E com não Tá. ator, é mais ainda, a comunicação, ela tem que ser bilateral o tempo todo. Você tem que estar falando para a pessoa, incentivando, falando, cara, tá bom, putz, perfeito, maravilhoso, você tá perfeito, você tá perfeita, gostei Uhum. muito. O feedback tem que ser muito maior, muito mais constante, né? Uhum. Com o seu ator também. Ao final de um take, cara, quebra o coração de ator, se deixa ele mais desesperado. Uma das coisas que mais deixa ele desesperado, se você fala, corta, e você vai falar com o fotógrafo, vai fazer outra coisa. A Isso pessoa tá ali frágil. Tipo, caralho, foi bom, não foi bom, o diretor tá com essa cara. Às vezes você não gostou da cadeira que tá lá no fundo. Mas aí o ator tá assim, caralho, ele não gostou do que eu fiz. Puta que pariu, fudeu minha vida, eu não sou uma merda mesmo. Você quebrou a pessoa. Então acabou foi. um take. Fala, cara, você tá perfeita, tá ótima. Obrigado. Ó, você foi muito bom. Só vou pedir uma pausa pra gente poder trocar aquela cadeira que eu não gostei dela e vamos refazer o take, tá bom? Mas você tá maravilhosa. Ou então não. Fulano, e também não adianta você ser aquele cara escolhido e falar assim, não é isso. Na frente de todo mundo, você tá expondo uma pessoa. Vai chegar a pessoa e Isso. falar assim, e se você quiser assim, vamos tentar tal coisa? O que Uhum. você, de repente você conversa, o que você entendeu da cena? É Mas que o papo tá muito bom, o tempo vai passando, a gente nem vê direito, né? eu falo E pra cacete também. eu também, juntou com dois aqui. E Beleza. eu tô me segurando porque você é o convidado, é o que as pessoas querem te ouvir, mas é muito bacana, tá muito bacana esse bate-papo aqui, mas a gente tem que encerrar. Eu agradeço muito esse bate-papo com você, acho que foi bom, para mim foi muito bom, acho que para quem tá assistindo também, né? É, E é isso, eu agradeço bastante em nome do INC, do Instituto de Cinema. Você quer deixar seu Instagram, quer fazer alguma consideração final, fica à vontade. Tá, legal. Obrigado, eu gostei muito. Como minha primeira live, eu achei maravilhoso. Quero fazer um monte de lives, muito legal. Então, queria agradecer ao Instituto pelo convite, foi maravilhoso. Ao José, que apresentou a gente, que é assistente de direção. Uhum. Meu Instagram tá aqui, é @brivilate, e o da Bravo é @Bravo Film Company. Toda semana agora a gente está com os episódios novos que eu tô falando de cinema. E o próximo que eu vou colocar agora, que a gente vai subir, é sobre como fazer um tratamento, né, de publicidade ou de um filme voltado para conteúdo. Então eu vou dar algumas dicas de como fazer isso. É, então, assim, eu acho que é legal, a gente pode depois conversar em off, ver se a gente marca outras lives, porque eu acho que esse assunto que a gente desenvolve aqui é gostoso, é bacana, o pessoal aqui parece que está acompanhando. A gente pede pro pessoal seguir, né, para curtir a página aqui do Instagram também, nas redes sociais, do Instituto de Cinema. E é isso.
Obrigado mesmo. Massa. Foi bem bacana. Foi Foi muito bom. fazendo uma live, então fomos nós dois. Perfeito. E foi bem legal. Muito obrigado, Virilato. Pessoal Valeu, que tá Rick. Obrigado. Todo mundo legal. tá em casa, brigadão. Boa noite. Até mais, se cuidem.